Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa e feita especialmente para você. E nessa edição estamos falando do Ministério da Saúde, que anunciou a criação do primeiro hospital público inteligente aqui no país. Falaremos também de pessoas desaparecidas, que agora ficou mais fácil. Você vai conhecer mais detalhes de como isso se acontece. Vamos falar também em assuntos gerais sobre a rádio que alcança 60 milhões de ouvintes nos lugares mais remotos aqui do Brasil. E inclusive está completando aí mais um aniversário. Tudo isso e muito mais, outras informações úteis, você encontra nesta edição do Jornal Tele Brasil Notícias. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos a edição do Jornal Tele Brasil Notícias da semana falando sobre o Ministério da Saúde, que, aliás, anunciou a criação do primeiro hospital público inteligente do país. Vamos conhecer esse anúncio e também o que é o hospital inteligente aqui no país, o primeiro. Na Universidade de São Paulo, o ministro Alexandre Padilha participou da reunião que deu início à implantação do Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente. A unidade vai integrar tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas, Big Data, telesaúde e automação de processos. Este será o primeiro hospital público inteligente do país. Esse ambiente novo da tecnologia da informação, da medicina inteligente, e nós estamos dando um passo importante para entrar com força nesse mundo. Eu acho que é muito importante que nós estamos constituindo aqui, primeiro, essa ideia de no Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente Brasil, ou seja, ter uma arquitetura nacional para acompanhar o desenvolvimento dessas tecnologias, acompanhar e formular para o SUS no Brasil diretrizes, normas, regras de como você se apropria, como incorpora essas tecnologias, como transforma isso na organização de um serviço, na organização de uma unidade hospitalar, como que faz isso, essa conexão com o resto da rede de atenção à saúde, desde a atenção primária em saúde, atenção secundária, os serviços de urgência e emergência, como isso se transforma também numa parte importante na política da formação profissional dos nossos alunos aqui na Faculdade de Medicina, desde o primeiro ano, terem cada vez mais contato com isso, se apropriarem disso. O chamado ITMI Brasil ficará instalado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O Centro de Excelência terá 800 leitos de emergência para atendimento em diversas áreas médicas, como neurologia, neurocirurgia, cardiologia e terapia intensiva para adultos e crianças. A obra será financiada pelo novo Banco de Desenvolvimento do BRICS e está orçada em 320 milhões de dólares, cerca de 1,7 bilhão de reais. A unidade deve entrar em atividade no final de 2027. Fruto de uma parceria entre o Ministério da Saúde, a USP e o governo de São Paulo, o Hospital Inteligente também vai funcionar como centro de pesquisa, inovação e formação de profissionais da área de saúde. A gente reúne aqui o que tem de melhor na pesquisa, o papel e a força dessa universidade na produção de pesquisa em saúde no nosso país. A gente reúne aqui um conjunto, centenas de startups, como foi dito aqui. O próprio Inova HC é um espaço que reúne um conjunto de startups, né? A universidade, então, tem outros espaços que reúnem isso, ou seja, um ambiente de inovação. Vamos agora falar então da economia, porque a economia está crescendo e justamente por ela estar crescendo, quem procura emprego acaba escolhendo aqueles com os melhores salários, isso é lógico. E também não só salários, mas também benefícios e as jornadas que sejam flexíveis. Por causa disso, alguns setores começaram a enfrentar escassez de mão de obra. Vamos saber quais são esses e que você também pode se qualificar para esses setores. O Brás, no centro de São Paulo, é uma das regiões de comércio popular mais movimentadas do país. Por aqui, quem procura emprego acha.
Há 3 meses, Stephanie trabalha nessa loja de roupas. E quando eu vim procurar serviço aqui, já tinha uma menina trabalhando aqui antes. Aí ela falou assim que não queria mais trabalhar aqui, se eu queria trabalhar. Eu falei que sim, aí ela deixou a vaga para mim e foi embora. A região enfrenta escassez de mão de obra. Segundo a Associação de Lojistas do Brás, existem 10 mil vagas que não são preenchidas. Normalmente a gente agenda uma entrevista e marca 20 pessoas no mesmo dia e a gente já sabe que vão aparecer 3 ou 4 e daqueles 3 ou 4 a gente acaba chamando para trabalhar, muitas vezes sequer vem ao primeiro dia de emprego. O setor de bares e restaurantes também enfrenta a falta de mão de obra. Somente aqui na capital paulista são 7 mil vagas abertas que não são preenchidas. Em todo o estado de São Paulo, o setor enfrenta uma escassez de 20 mil profissionais. Muitos estabelecimentos fecharam e os funcionários acabaram buscando outros meios de ganhar uma renda e muitos migraram para essa questão dos aplicativos, né? Então, durante a pandemia, como a gente ficou fechado, muitos dos funcionários foram para outros setores, setor de construção civil, setor de mobilidade urbana, e a gente ainda não conseguiu recuperar as vagas que a gente tem aberto ainda. Com a grande oferta de vagas, o trabalhador busca melhores condições, salário mais alto, mais benefícios e jornadas mais flexíveis, por exemplo. Isso se dá também, muitas vezes, pela rotatividade desses empregados. Até pela taxa de desemprego estar muito baixa, a exigência acaba sendo também muito grande. Então, às vezes, por alguma diferença ou alguma situação mínima, esse empregado acaba trocando, né, fazendo a rotatividade em outros empregos. Uma das principais explicações para esse cenário está relacionada à taxa de desemprego, a menor desde 2012. Os empregadores querem aumentar a produção, mas não conseguem porque não conseguem contratar. Isso é um problema mais no curto prazo. E tem um problema de longo prazo, né? Porque também você contratar ali um trabalhador mais jovem num emprego formal, isso tende a gerar um aumento de produtividade para aquele trabalhador mais jovem também, que vai ser benéfico para o futuro do jovem e do país, né? Vamos agora falar de saúde, justamente falando dos planos de saúde, que inclusive devem disponibilizar o implante contraceptivo de longa duração para as mulheres de 18 a 49 anos. A decisão, que é uma decisão bastante importante da Agência Nacional de Saúde, que inclui o método no rol de procedimentos. Vamos observar mais detalhes desta informação de saúde importante para você, mulher. Diferentes métodos que evitam a gravidez, o implante de pequena haste flexível embaixo da pele, o Implanon, é atualmente o com menor índice de falhas. Maior proteção que custa caro. O dispositivo pode chegar a R$4.000. Só que agora a Agência Nacional de Saúde determinou aos convênios médicos a oferta do Implanon a mulheres de 19 a 49 anos, o que deve deixar o tratamento mais acessível. A ANS ela tem um rol de procedimentos e eventos de saúde que deve ser observado pelos operadores. Todos os procedimentos e eventos ali constantes que o beneficiário pedir, a operadora deve realizar. Para isso, a operadora deve ter uma rede credenciada robusta, com médicos, hospitais, que seja suficiente para prestar um atendimento célere e de qualidade. Em relação ao Implanon, desde janeiro desse ano, a ANS tem uma previsão para oferecimento desse contraceptivo. Só que, inicialmente, o Implanon estava destinado a grupos específicos. O implante é feito com anestesia local. O grande segredo da eficiência do método é que o dispositivo vai liberando o medicamento no corpo aos poucos, sem depender da boa memória em tomar um contraceptivo oral. Os efeitos de proteção iniciam em até 15 dias após o procedimento e têm duração de até 3 anos. Na verdade, o pessoal muitas vezes chama de chip, né? Mas na verdade o implante ele tem cerca de 4 centímetros de tamanho por 2 milímetros de diâmetro. Então, o Implanon ele também é uma progesterona isolada e nesse sentido vai conseguir fazer da mesma forma um bloqueio dessa ovulação de uma forma mais imediata e de uma forma mais contínua. A praticidade do contraceptivo foi o principal motivo da Ellen optar pelo método. Sempre procurei me prevenir
e um método que não precisasse que eu tivesse ali usando todo dia, como a pílula oral, que eu tenho que ficar lembrando e tomando, né? Então, para mim, o melhor método foi o Implanon, por conta disso, porque é um método que não depende de mim para ter eficácia. O sistema público também vai oferecer o contraceptivo. A previsão do Ministério da Saúde é distribuir quase 2 milhões de dispositivos até 2026, com investimento de aproximadamente 245 milhões de reais. Mas, apesar dos benefícios do implante, o alerta dos médicos é ter cautela, já que esse método para evitar a gravidez não é indicado para todas as mulheres. Não é porque ele é o método contraceptivo mais seguro que a gente tem hoje em dia no mercado que ele vai servir para toda paciente, né? Então, a individualização, né, do método de escolha ali, da escolha realmente do método contraceptivo é muito importante. Vamos agora falar então das fintechs e de economia, porque o Banco Central apertou as regras para as fintechs e prestadoras também de serviços de tecnologia numa tentativa justamente de barrar a lavagem do dinheiro e o avanço do crime organizado no sistema financeiro. Entre as medidas estão limite nas transações via Pix e também a exigência do capital mínimo para novas instituições. Vamos saber mais detalhes porque isso é importante e envolve os bancos que usamos até aqueles de aplicativos. As mudanças são para frear a atuação do crime organizado no sistema financeiro e incluem restrição no volume de dinheiro movimentado e normas mais rígidas de governança e segurança. Entre as novas regras, o Banco Central limitou a R$15 mil o valor das transações via Pix ou TED feitas por instituições de pagamento não autorizadas e para as que se conectam ao Sistema Financeiro Nacional por meio das chamadas PSTIs, Prestadores de Serviços de Tecnologia da Informação. Por que R$15 mil? R$15 mil é aquilo que a gente chama de percentil 99, ou seja, ela com 99% das transações de Pix ou TED de pessoa jurídica estão abaixo de R$15 mil. O que a gente assistiu é que em boa parte dessas tentativas de fraude que ocorreram, os volumes de transação, tanto de Pix quanto de TED, que se tentam fazer, são volumes bastante altos. E ao você restringir o volume, o valor que é possível de ser feito, você vai forçar a necessidade para fazer algum tipo de ataque, uma repetição de operações maior, o que tende a ser mais captado mais rápido. Hoje, cerca de 250 instituições operam sem autorização e outras 140 aguardam permissão do Banco Central. Com as novas regras para começar a operar, será exigido de todas elas o credenciamento prévio e um capital mínimo de R$15 milhões que antes era dispensado. O prazo para solicitar a permissão foi antecipado de dezembro de 2029 para maio do ano que vem e o descumprimento pode gerar punições como medidas cautelares e até descredenciamento. Esse reforço na segurança afeta muito mais as empresas do que as pessoas físicas e tem relação direta com os últimos ataques cibernéticos envolvendo bancos e a atuação de facções criminosas no mercado financeiro, revelada no fim do mês passado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público de São Paulo. É de se esperar que o crime organizado fosse se adaptando para sair de roubar carteiras, para passar a roubar a senha das pessoas, de assalto a agências, até algum tipo de invasão de uma infraestrutura crítica, seja física ou seja virtual. E a gente sabe também que não se esgota aqui. Esse é um processo que a gente vai estar continuamente anunciando novas medidas. E vamos aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. E estamos de volta agora falando do Senado, que aprovou inclusive um projeto de lei complementar que cria o Código de Defesa do Contribuinte. O texto ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados, mas também e depois pela sanção do presidente da República,
para entrar em vigor. Porém, olhando bem, uma das novidades está na maior atenção aos devedores contumazes, que são aqueles que deixam de pagar justamente impostos como estratégia de negócios. Vamos observar. O projeto que cria o Código de Defesa dos Contribuintes fecha o cerco para os chamados devedores contumazes. São aqueles que deixam de pagar tributos repetidas vezes, não por dificuldades econômicas, mas como uma estratégia de negócios. A inadimplência sistemática gera vantagens financeiras para quem pratica, mas traz prejuízos à arrecadação do Estado e uma concorrência desleal para as empresas que cumprem com as obrigações fiscais. O projeto define que, na esfera federal, o devedor contumaz é todo contribuinte com dívida superior a 15 milhões de reais, sem justificativa e correspondente a mais de 100% do patrimônio conhecido desse contribuinte. Já na esfera dos estados e municípios, o devedor contumaz é aquele que tem dívidas tributárias de forma reiterada, sem justificativa, em um prazo de 12 meses, por pelo menos 4 períodos seguidos de apuração ou por 6 períodos alternados. Estados e municípios ainda vão definir o valor dessa dívida. Hoje, cerca de 1.200 CNPJs em todo o país concentram 200 bilhões de reais em débitos com o fisco em situações semelhantes. Nessa busca, o que o legislador entendeu? Ele entendeu que seria necessário classificar, ou melhor dizendo, separar o bom pagador, o contribuinte bom pagador, daquele contribuinte mal pagador. Diferenciar com clareza as empresas que realmente estão com dificuldades financeiras, inclusive para recolher os tributos, dos devedores contumazes, é um dos principais objetivos do projeto. Tanto que o texto prevê benefícios para os bons pagadores, entre eles um bônus de até R$1 milhão ao ano para quem recolher os impostos em dia. O devedor contumaz muitas vezes corresponde a empresas laranjas ou que não têm patrimônio real e acumulam dívidas bilionárias. Exemplo disso foi revelado pela Operação Carbono Oculto da Polícia Federal, que mostrou a infiltração do crime organizado no setor de combustíveis e no sistema financeiro para lavar dinheiro. Esse é um projeto de ganha-ganha. Ele é bom para o governo, ele é bom para quem produz, ele é bom para o cidadão, contribuinte e consumidor. Esse projeto ele só é ruim para o criminoso. Vamos agora falar de saúde e o levantamento da Fiocruz que mostra que doenças como dengue e chikungunya têm impactos diferentes entre os brasileiros. Observe bem esse estudo que foi feito, ele aponta que negros e indígenas, quando acabam sendo infectados, correm maior risco de morrer mais cedo, aí em comparação justamente com as pessoas de cor branca. Vamos observar. É importante dizer que esta pesquisa foi publicada na revista The Lancet, uma das mais importantes do mundo na área médica. O resultado mostra que negros e indígenas perdem mais anos de vida nas duas doenças quando comparados com a raça branca, enquanto negros são os que mais perdem anos de vida por causa da chikungunya, os indígenas perdem mais anos de vida por causa da dengue. Segundo a pesquisa, a vida das pessoas que adoeceram por dengue ou chikungunya é um reflexo das desigualdades do Brasil. A pesquisa também mostra que essas doenças afetam mais os jovens das regiões Norte e Nordeste do que aqueles das regiões Sul e Sudeste. O artigo analisou 13 milhões de casos de dengue e 1 milhão de casos de chikungunya. Por fim, o estudo recomenda políticas públicas que combatam justamente essas desigualdades estruturais no Brasil e que as ações de saúde sejam planejadas para grupos específicos a partir da religião, étnica e raça. Vamos agora falar com aquela mãe que acaba perdendo o seu filho recém-nascido. Por quê? Vamos tratar então da questão da lei que entrou em vigor, que é a lei do luto parental, que justamente assegura acolhimento e dignidade às mães e pais que enfrentam esta perda de um filho durante a gestação ou logo após o nascimento. A nova lei, ela prevê inclusive
apoio psicológico e jurídico, além também de garantir justamente aqueles direitos como o registro do nome do bebê e a possibilidade do sepultamento ou cremação. Uma medida para que esse momento de dor seja vivido com mais respeito e humanidade. Vamos ver nesta reportagem da Rede Minas de televisão. Maria Fernanda estava grávida e prestes a realizar o sonho de ser mãe pela primeira vez. E não era qualquer gravidez. Ela estava esperando 4 bebês ao mesmo tempo. Mas o que era sonho acabou gerando uma grande dor. Aos 5 meses eu tive uma condição chamada transfusão feto-fetal. 4 semanas depois, no dia que eu fiz 26 semanas, aí minhas 2 bebês nasceram, né? Com 26 semaninhas só de tempo gestacional. E aí foi quando uma das minhas bebês não resistiu, né, no pós-parto, e fiquei com uma bebê. Um episódio que, mesmo já tendo passado 9 anos, ainda causa tristeza. Elas não deixam de estar comigo, né? São meus filhos. Infelizmente, no Brasil, não é tão incomum que o papai e a mamãe tenham que viver a dor do luto durante a gravidez ou pouco tempo depois de a mãe dar à luz. De acordo com o levantamento realizado pelo Observatório da Criança e do Adolescente lá em 2023, a taxa de mortalidade infantil foi de pelo menos 12 crianças a cada 1.000 nascidas vivas. Por esta conta ainda estar elevada no Brasil, a lei do luto parental foi aprovada. O natimorto pode ter a sua documentação, o seu registro, pode registrar o nome do filho, mesmo que ele venha a ter sido falecido, já nasceu morto, né? No caso, o natimorto. Todas os benefícios, até previdenciários e de saúde, em decorrência dessa situação. Se a gente pensar no conceito ampliado de saúde, a OMS nos fala que saúde é um completo bem-estar físico, psíquico e social. Então, esse amparo, inclusive de forma estruturada, como está, né, proposto pela lei, é fundamental para que a pessoa goze de boa saúde, principalmente após episódios traumáticos, né, momentos difíceis, desafiadores na vida. Então, penso que seja essencial para a gente poder, então, falar sobre uma saúde de fato. Eu vejo que se esse acolhimento tivesse acontecido, talvez nós teríamos passado por esse processo com mais leveza, né? Não pode ser mais fácil, porque não é. A dor não vai ser menor, mas o acolhimento faz com que seja mais leve. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. E o Momento Jurídico de hoje fala da disponibilização indevida de informações pessoais em bancos de dados que gera dano moral presumido. Vamos entender melhor esta questão. Disponibilização indevida de informações pessoais em banco de dados gera dano moral presumido, decide a 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Por maioria de votos, o colegiado decidiu que a disponibilização para terceiros de informações pessoais armazenadas em banco de dados sem a comunicação prévia ao titular e sem o consentimento caracteriza violação dos direitos de personalidade e justifica a indenização por danos morais. O caso teve origem em uma ação proposta por um consumidor contra uma agência de informações de crédito, com a alegação de que os dados pessoais dele foram divulgados sem autorização. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de 1º grau, ao considerar que os dados compartilhados não eram sensíveis e que a empresa, que atua com a coleta, organização e fornecimento de informações sobre o histórico de empréstimos e comportamento financeiro de consumidores e empresas, estaria respaldada pela legislação específica. No recurso ao Superior Tribunal de Justiça, o consumidor alegou que a divulgação de informações cadastrais a terceiros, como número de telefone, sem consentimento, viola o sigilo desses dados e gera o direito à indenização por danos morais, por expor aspectos da vida privada em bancos de fácil acesso. O voto que prevaleceu no julgamento foi o da ministra Nancy Andrighi, e ela enfatizou que, de acordo com a jurisprudência do STJ, as informações cadastrais e de adimplemento registradas nesses bancos de dados não podem ser repassadas diretamente a terceiros, sendo permitido o compartilhamento apenas entre instituições de cadastro, de acordo com a legislação vigente sobre o tema.
O colegiado concluiu que o gestor de banco de dados que disponibiliza esse tipo de informações deve responder objetivamente pelos danos morais causados, por se tratar de danos presumidos, diante da forte sensação de insegurança. O melhor da informação, da notícia, está aqui. Vamos agora falar então da questão de mão de obra aqui no Brasil, um assunto bastante debatido, porque um estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta 80% das empresas brasileiras estão enfrentando dificuldades para encontrar mão de obra. Setores como comércio, construção civil estão entre os mais afetados. A pesquisa também mostra ainda que o crescimento do trabalho por aplicativo tem sido uma das principais causas. Vamos conhecer. A construção civil é um dos setores da economia que mais cresceu nos últimos anos. Passou de 2 milhões de trabalhadores com carteira assinada em 2020 para mais de 3 milhões em 2025. Mas esse desempenho tem enfrentado um grande desafio: a escassez de mão de obra. Eles não têm a percepção de que a construção gera oportunidade. É lógico que eles começam como ajudante, mas têm grandes chances de crescer. Segundo o Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo, a média de idade de quem trabalha no setor passou dos 37 para os 42 anos. A gente precisa fazer chegar a esse jovem que ele pode começar com o mesmo salário de um entregador, mas ele vai ter oportunidade de ganhar 10 mil reais, 12 mil reais e mudar completamente de condição de vida, né? Para este pesquisador, a taxa de desemprego de 5,8%, a mais baixa desde 2012, e programas de transferência de renda têm contribuído para esse cenário. Mas além disso, segundo ele, tem um fenômeno mundial: o trabalho por aplicativo. Em grandes metrópoles, eles correspondem a cerca de 10% dos empregos em serviços, né? Tendo aí saído de cerca de 3% ali em 2014 e 15. Vinícius é estudante de Direito e diz que prefere trabalhar como entregador a ter um emprego fixo nesse momento da vida. Consigo separar minha manhã para fazer coisas na casa, cuidar de mim, e depois eu saio, trabalho e à noite eu volto e depois eu já saio para estudar. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas ouviu quase 4 mil empresas em todo o país. Para 80% delas, o principal desafio em relação à mão de obra é contratar novos colaboradores, especialmente no varejo e na construção. Para superar as dificuldades de contratação e manutenção da mão de obra, 44% das empresas recorriam à capacitação interna, 32% ofereciam mais benefícios, 18% mudavam processos para reduzir dependência da mão de obra, 14% ofereciam um salário melhor, e 5% ofereciam vagas em regime de home office ou híbrido. Os salários estão aumentando e isso tem ajudado a aumentar um pouco o número de pessoas na força de trabalho, mas é um processo lento e, claro, penoso, né? Vamos agora falar dos jovens em situação de acolhimento, que envolve a idade entre 14 e 18 anos. Nessa situação em todo o Brasil, estão tendo oportunidade de estudar e se prepararem para a vida profissional. É o programa Novos Caminhos do Conselho Nacional de Justiça. Vamos conhecer mais detalhes deste programa. Estatística, legislação trabalhista, logística, disciplinas que fazem parte da rotina de estudo dos futuros auxiliares administrativos e jovens aprendizes, como Anthony. Ele mora na Casa de Ismael, um abrigo em Brasília que acolhe jovens em situação de risco. E foi na educação, pelo programa Novos Caminhos, que viu uma forma de conquistar uma vida adulta autônoma. Eu pensei em alugar uma casa e nesse trabalho que eu estou fazendo agora, eu estou me esforçando ao máximo para conseguir ser efetivado e continuar nele, prosseguindo e fazendo outros cursos, porque aqui oferece não só o curso de auxiliar administrativo, tem diversos cursos aqui para você fazer. Ano que vem, Anthony ativa
atinge a maioridade e deixará o abrigo. Mesmo assim, poderá continuar com o acompanhamento do programa por mais 2 anos. O público-alvo são meninos e meninas entre 14 e 18 anos que estejam em acolhimento. O objetivo é oferecer educação, serviços de saúde e remuneração por meio de entidades parceiras do Conselho Nacional de Justiça, como esta aqui em Samambaia, no Distrito Federal. Projetos como o Impulsiona do Sete Senat auxiliam eles nessa cidadania, que eles cheguem nessa idade com uma formação, com uma profissão, com valores melhores, constituídos como pessoa, entendam como funciona a sociedade e assim estejam melhor preparados para enfrentar o mercado de trabalho, para serem incorporados ao mercado de trabalho e seguirem com suas vidas da melhor maneira possível. Agora o programa Novos Caminhos entra numa etapa de monitoramento, nós vamos acompanhar dia após dia os resultados práticos que estão sendo realizados e nós entramos agora numa fase também muito importante, que é a fase de busca por novos parceiros. Então nós vamos começar com uma busca ativa de novas empresas, novos órgãos, novas instituições que tenham disponibilidade, a vontade de estar junto conosco, trabalhando em favor dessas crianças e desses jovens. Patrícia viveu 2 anos em um abrigo e sabe das dificuldades desses adolescentes e da importância de políticas públicas que os tirem da invisibilidade. Esse projeto eu acho que ele é extremamente importante, é uma política pública que faz sentido e que tira um pouco os jovens desse lugar de invisibilização. Acho que é uma política pública que vai precisar ser adequada, vai precisar ser melhorada e revisada, mas que é um excelente pontapé inicial. Vamos agora falar do Nascer no Brasil, porque a Fiocruz acaba de lançar uma 2ª edição do estudo Nascer no Brasil. São números inéditos sobre a gestação, a questão do parto e o nascimento no estado do Rio de Janeiro. A pesquisa tem detalhes sobre 29 maternidades públicas e privadas de 18 municípios fluminenses. Além também de municípios, tem as informações sobre taxas do crescimento, que no caso é das cesarianas e também da violência obstétrica. No momento do nascimento do primeiro filho, Daniela foi vítima de diversos tipos de violência obstétrica. Ela subiu em cima de mim, começou a fazer um montão de manobra para poder expulsar ele e disse que estava me ajudando. A cabeça dele ficou atravessada e ela puxou ele com, eu não me recordo bem, acho que era um ferro. Após os procedimentos, o bebê nasceu com paralisia cerebral. 2 em cada 3 mulheres foram vítimas de violência obstétrica no Rio de Janeiro. O dado faz parte da 2ª edição da pesquisa Nascer no Brasil, coordenada pela Fiocruz, que traz um panorama sobre perdas fetais, nascimentos e partos em hospitais públicos e privados de todo o estado. Os tipos de violência obstétrica relatados foram abuso físico, estigma e discriminação, abuso psicológico, negligência, que é quando a mulher se sente ignorada ou abandonada pela equipe médica, e toques vaginais inadequados. O profissional de saúde não explicou porque aquele exame era necessário, o profissional de saúde não pediu permissão, ou o profissional de saúde não fez isso de uma forma privativa, sem que ela fosse exposta. O documento também revela que as cesarianas se mantêm altas no estado do Rio, com destaque para os municípios do interior e a rede privada. A Organização Mundial da Saúde propõe uma taxa ideal de cesárea entre 10% e 15%. Entre os avanços apontados pelo documento estão a redução de intervenções e o aumento de acompanhantes das mães durante o nascimento dos bebês. A coleta de informações aconteceu entre 2021 e 2023, com quase 2.000 mulheres. O relatório também traz recomendações. Que ela deveria elaborar um plano de parto, para chegar lá com capacidade de discutir com os profissionais de saúde o que é que ela gostaria, como gostaria que o bebê dela nascesse, que ela não deixe de denunciar maus tratos, porque as maternidades têm ouvidorias. Vamos agora então falar do túnel Santos Guarujá. Uma empresa portuguesa, ela venceu o leilão realizado na Bolsa de Valores de São Paulo e também será responsável pela construção do túnel Santos
Guarujá. A ligação é uma demanda antiga dessas duas cidades lá no litoral paulista. Atualmente, inclusive, quase 30 mil pessoas cruzam o estuário todos os dias com balsas ou pequenos barcos. Vamos observar essa mudança que realmente vai ser bastante importante lá na Baixada Santista. A disputa na sede da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, foi entre a espanhola Acciona Concessiones e a portuguesa Mota Engil Latam, que venceu a concorrência. A empresa ofereceu maior desconto sobre a prestação paga pelo poder público durante a concessão. O contrato é de 30 anos para construir, operar e fazer a manutenção do túnel imerso que vai ligar as cidades de Santos e Guarujá, na Baixada Santista. São 101 anos de espera. O primeiro registro que a gente encontrou, que falava do túnel 101 anos, hoje a gente mostrou o projeto do Enéas Marinho, que é de 1927. Então você vê que há várias idas e vindas, muito se falou em ponte, muito se falou em túnel. A gente não tinha dúvida que a melhor solução técnica era o túnel por uma questão de manobrabilidade das embarcações para preservar o canal de Santos. Os investimentos para a construção do túnel imerso são estimados em 6 bilhões e 800 milhões de reais. Hoje, cerca de 30 mil pessoas atravessam por dia as águas que separam Santos de Guarujá em barcos ou balsas. A obra, esperada há mais de 100 anos, deve reduzir esse tempo de travessia de cerca de 20 minutos para apenas 2 minutos. A obra é uma parceria entre o governo federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos, o governo de São Paulo e a iniciativa privada, e deve se tornar a maior obra do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, gerando 9 mil empregos. O povo brasileiro quer saber de oportunidade de emprego, quer ver sua vida melhorando, quer ver seu filho nas escolas, quer ver seu filho na universidade, quer ter um posto de saúde que funcione e quer ver que as obras no Brasil aconteçam. O túnel vai ter 1,5 km de extensão, 870 metros no mar, embaixo d'água. A ligação entre os municípios de Santos e Guarujá vai ter 3 faixas de rolamento por sentido para o tráfego de veículos, caminhões e transporte público. Vai haver espaço reservado para o VLT, o veículo leve sobre trilhos. Estão previstas ainda vias para a passagem de pedestres e ciclistas. Para construir o túnel imerso, são usados grandes módulos de concreto moldados em terra firme. Os módulos são afundados no local do futuro túnel, encaixados e nivelados por sistemas hidráulicos e fixados com pinos de aço. Uma camada de pedras vai cobrir toda a estrutura para proteger contra impactos e contra a movimentação natural das correntes marítimas. Importante para a região toda, reduzir distância, melhorar a qualidade de vida da população que vive na Baixada, dos turistas e, ao mesmo tempo, promover o porto. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Vamos agora falar de São Paulo, porque justamente há meses a Prefeitura de São Paulo trava aquela batalha com as operadoras de transporte por aplicativo. As empresas querem ampliar a operação colocando mototaxistas nas ruas sob o argumento da criação de empregos e facilidade de se deslocar na maior cidade do Brasil. Só que, de um outro lado, a Prefeitura tenta proibir o serviço, alegando que o trânsito, que é bastante complicado aqui em São Paulo, toma o serviço e acaba tornando esse serviço muito mais arriscado, e temos visto aí algumas situações bastante delicadas de acidentes e até com mortes de passageiros. Vamos observar mais detalhes. O argumento da Prefeitura para proibir esse tipo de transporte é o de preservar a integridade física e a vida das pessoas no trânsito. E o que é que aconteceu? Ontem o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo derrubou essa proibição e respondeu a esse argumento. O chamou de boas intenções do legislador, mas disse que ele é político e que não interfere no julgamento, que é jurídico. E decidiu que a Prefeitura não tem poderes para proibir esse serviço aqui em São Paulo. Decidiu que esse
esse decreto da Prefeitura de 2023 que suspendia o serviço é inconstitucional. Viola tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual, porque só a União é que tem esse poder e que se a lei federal não proíbe, o município também não pode fazer. Decidiu também que o que a Prefeitura pode fazer pela lei é definir as regras desse transporte e deu então 90 dias para que a Prefeitura faça isso. A gente foi saber então como é que esse transporte funciona e se funciona em outras cidades. Aqui na região metropolitana de São Paulo, autorizado em 37 municípios. Apenas Guarulhos e São Paulo é que proíbem. Nas capitais, a grande maioria, 18 capitais do país, autorizam. Apenas 3 proíbem e em outras 8 capitais esse assunto está sendo ou regulamentado ou discutido. Em nota, a Prefeitura nos disse que vai recorrer dessa decisão do Tribunal de Justiça e que vai se amparar em uma lei estadual de 2025. O Tribunal de Justiça também já respondeu esse argumento. Disse que essa lei não torna legal o decreto da Prefeitura, que é de 2023. Em nota, a associação que representa as operadoras Uber e 99 disse que essa decisão do Tribunal de Justiça representa um importante passo na regulamentação do serviço. Muito bem, vamos agora falar de uma realidade aqui no Brasil. Porque se olharmos bem, mais de 12 milhões de brasileiros ainda usam lenha para cozinhar. Tudo porque o valor do gás de cozinha muitas vezes impedem que aquelas famílias comprem um botijão de gás. Os preços, em regra, seguem a cotação do petróleo no mercado internacional e com a flutuação é comum ficando pesado no orçamento. O programa Gás do Povo, agora auxílio, ele acabou de ter uma mudança. Ele vai incluir mais de 15 milhões de famílias nesta modalidade. E é uma forma de se proteger os mais vulneráveis, que muitas vezes são impactados justamente por essas variações econômicas que ocorrem aqui fora do Brasil. O valor do vale que antes era fixo agora vai variar de acordo com a região onde o beneficiário mora. Vamos observar. Alessandra é mãe solo de 2 crianças pequenas em Sobradinho, região do Distrito Federal. O gás na casa dela dura cerca de 4 meses. Ela recebe um auxílio para adquirir o botijão, o que a ajuda no orçamento doméstico. Graças a Deus não está faltando. O benefício do governo está me atendendo, está suprindo as minhas necessidades. O benefício federal que ajuda a garantir o gás de cozinha para os mais pobres vai mudar. O valor em dinheiro não será mais depositado. Em vez disso, as famílias terão acesso direto ao botijão nas revendas credenciadas, eliminando a intermediação. O novo formato, que começa a ser implementado ainda neste ano, tem como objetivo principal combater a pobreza energética e proteger a saúde das famílias, que muitas vezes recorrem à lenha e a outros combustíveis tóxicos. O governo prevê que mais de 50 milhões de pessoas sejam beneficiadas. Para ter direito ao gás do povo, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único, com renda de até meio salário mínimo por pessoa. Terão prioridade aquelas que já recebem o Bolsa Família. E a quantidade de botijões por ano varia. 3 botijões para famílias com até 2 pessoas, 4 para 3 pessoas e até 6 botijões por ano para 4 ou mais pessoas. Mesmo com a ampliação do programa, especialistas alertam que a medida sozinha não resolve a questão da pobreza energética no Brasil. Para a assistente social Elaine Alves, é preciso um conjunto de políticas públicas para garantir acesso a fontes de energia seguras e baratas para todos. São desafios que nós precisamos, aí que eu falo de forma geral, o Brasil, regulamentar esse acesso do gás como direito, como eu falei, ampliar a infraestrutura de distribuição nas periferias, áreas rurais e comunidades que eu queria destacar, indígenas e quilombolas. Também pensar que é uma política energética, integrar essa política também nacional de cuidados, reconhecendo que o gás ele impacta diretamente a vida das mulheres e a reprodução social da classe trabalhadora, né? Vamos agora então falar de uma das nossas principais manchetes, que é a questão de encontrar pessoas desaparecidas, que é uma coisa bem difícil, né? Porém, a partir de agora pode ficar mais fácil, exatamente. A semana, inclusive, que passou, o Ministério da Justiça lançou uma plataforma que é online e que vai unificar as informações, possibilitando então a gestão e o cruzamento dos dados. Isso não só aqui, mas em todo o país. Apenas no ano passado, o Brasil registrou 81 mil desaparecimentos. E com essa facilidade, vai se tornar mais fácil encontrar
aquele parente desaparecido. E é interessante você observar na matéria que fala em que período todo o Brasil vai estar incluso neste novo programa. Aos 17 anos, Caio foi a uma festa em São Paulo. Ligou para a mãe dizendo que estava tudo bem e que voltaria no dia seguinte. Desde então, nunca mais foi visto. Daí começou a minha luta, porque a gente tem uma ilusão que a gente vai à delegacia e lá você vai sair com tudo mais ou menos resolvido, né? E aí que você descobre que seu problema acaba de começar mais ainda, porque você tem que ir em ML, você tem que ir em hospital, você tem que ir em outras delegacias, né? Então acaba que a família tem que fazer essa busca porque os órgãos não se conversam. Não trocam informações. O Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas vai reunir boletins de ocorrência de todo o país, cruzando informações para ajudar nas investigações. O sistema tem painel público, com fotos, idade, roupas e resumo das circunstâncias e local do desaparecimento. Já são mais de 86 mil registros. Feito o registro da ocorrência no sistema PPE do Ministério da Justiça, e hoje são 14 estados em todo o Brasil, automaticamente haverá a conexão para este cadastro. Não é? Os outros estados, como foi dito aqui, nós estaremos trabalhando a questão da interoperabilidade com o sistema para que isso possa acontecer também de forma automática. Em 2024, o Brasil registrou 81 mil desaparecimentos, mais da metade foi esclarecida. A expectativa é que o novo cadastro aumente esse número, trazendo respostas a famílias como a de Daiane, que espera notícias da mãe desde 1999. Você ter um parente, um familiar desaparecido é muito doído. É uma ferida que não cicatriza nunca, sabe? Só quem passa sabe, porque quando você perde um familiar, ele é diferente, você sabe que a pessoa teve a jornada dela e descansou. Quando a pessoa tem um ente desaparecido, é uma ferida ali que não vai fechar nunca, você não tem o findar daquela jornada. Vamos agora falar do Ceará e a questão do acesso gratuito ao transporte para mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Inclusive, é um acordo de uma forma de facilitar o acesso, por exemplo, aos órgãos de justiça, a questão do serviço de apoio. Essa é uma ideia que serve de exemplo e você vai conferir então nesta reportagem da TV Ceará. O convênio garante passes de transporte coletivo para que mulheres vítimas de violência possam acessar serviços de acolhimento, participar de audiências e buscar novas oportunidades de trabalho. Uma parceria que já existe entre o Tribunal de Justiça do Ceará e o Sindônibus e que agora foi ampliada para que outros juizados possam emitir os vales. Antes, o primeiro juizado, né, que já existe há bastante tempo, já oferecia esse direito e essa parceria foi ampliada depois de 2020 para o segundo juizado, com a criação do segundo juizado, e agora, nesta semana que passou, foi também ampliado para o terceiro e quarto, que foram juizados criados em 2024. Para muitas mulheres, a falta de transporte é uma barreira que dificulta romper o ciclo de violência. O importante é ampliar o acesso à justiça para que as mulheres possam ir até os juizados, participar das audiências e não percam, por exemplo, uma audiência em virtude de não ter condições de custear seu próprio transporte. O acordo prevê a oferta de 360 passagens por mês a mulheres atendidas pelos juizados de violência doméstica de Fortaleza. E um dos critérios para ter acesso a esse benefício é que as mulheres estejam em situação de vulnerabilidade financeira. A iniciativa reforça ainda outras ações sociais já desenvolvidas pelo Judiciário. Os créditos de transporte são fornecidos pelo Sindônibus por meio de cartões eletrônicos. As recargas serão realizadas pelo Tribunal de Justiça do Ceará, que atualmente conta com 4 juizados que dispõem desse serviço. Vamos agora falar então de ecologia também e a questão dos impactos e a destruição das florestas, que tem justamente provocado aí as mudanças climáticas. O desmatamento na Amazônia está diminuindo a quantidade de chuvas e, inclusive, aumentando a temperatura do bioma nos meses mais secos aqui no país. Estamos falando então aí do período
entre junho e novembro. E a confirmação é o resultado de um estudo que, inclusive, é inédito, liderado por cientistas da USP, a Universidade de São Paulo. Vamos observar. Eu me lembro que a Amazônia, há muitos anos atrás, nós falávamos, era até um tipo de uma piada, que a época chuvosa chove o dia todo, e na época seca chove todos os dias. Mas isso não é mais verdade na Amazônia. Os 35 anos de observações mostraram que a derrubada das árvores foi responsável pela redução de cerca de 15 milímetros de chuva por ano, equivalente a 15 litros a menos em cada metro quadrado da floresta. Já a temperatura máxima subiu 2 graus de 1985 a 2020. A vegetação na Amazônia, ela foi desenvolvida para ter a chuva com uma quantidade suficiente para manter aquele vigor que ela tem. Já no caso da época seca, reduzindo a chuva no período mais importante, isso pode ter impactos significativos no futuro. E o impacto é grande. A floresta tem um papel importante na regulação do clima do planeta. Grande parte do Brasil, inclusive, depende da Amazônia para ter chuva. Os chamados rios voadores carregam umidade da floresta, levando chuva a regiões como Centro-Oeste e Sudeste. A redução de chuvas na Amazônia vai impactar diretamente também nas chuvas do Brasil e principalmente nas regiões de Centro-Oeste, onde nós temos uma agricultura pujante e que seria muito importante que os agricultores pudessem entender que para conseguir manter essa riqueza hídrica que nós temos no Brasil, é importante manter a floresta amazônica. Vamos também falar de atividades econômicas. As atividades econômicas no Brasil, inclusive, estamos comentando, porque no segundo trimestre cresceu em torno de 0,4% em relação aos primeiros 3 meses do ano. Apesar da amostra da desaceleração da economia, o resultado fez com que o Produto Interno Bruto alcançasse o nível mais alto já registrado em quase 30 anos. Setores de indústria e serviços cresceram. A agricultura ficou na situação estável. Vamos observar. O PIB cresceu pelo 16º trimestre consecutivo e atingiu o maior patamar da série histórica, que começou em 1996. A soma dos bens e serviços produzidos no país no segundo trimestre do ano foi de 3 trilhões e 200 bilhões de reais. O bom resultado foi puxado pelo setor de serviços, que cresceu 0,6% na comparação com o primeiro trimestre do ano. O setor de serviços é a maior atividade econômica do país e representa cerca de 70% do PIB. Entre as atividades que mais se destacaram no segundo trimestre do ano estão as financeiras, de informação e comunicação e imobiliárias. Esta corretora de imóveis, por exemplo, foi aberta há 2 meses no centro do Rio e já conseguiu registrar lucros. O mercado ele tem melhorado muito porque imóveis ele dá uma segurança para as pessoas, né? Então, um aumento aí de procura do mercado ultimamente tem sido de 15% a 10%, então tem feito uma diferença enorme. Outro setor que contribuiu para o aumento do PIB foi o da indústria, que avançou 0,5% no período. Já a agropecuária apresentou variação negativa de 0,1%. No segundo trimestre, o consumo das famílias cresceu 0,5%. Por outro lado, o do governo caiu 0,6%. Em relação ao segundo trimestre de 2024, o PIB avançou 2,2%. Já no acumulado dos 4 trimestres, a alta foi de 3,2%. O aspecto negativo é que alguns setores parecem estar reduzindo a velocidade com que crescem devido aos efeitos de uma política aplicada pelo Banco Central de tentar
controlar o crescimento da economia. O aspecto positivo é que o consumo das famílias tem mantido a atividade econômica. O consumo das famílias é a grande riqueza do Brasil. As pessoas, quando sobem os seus salários, consomem e mantêm a atividade econômica funcionando. Vamos agora falar do debate ecológico que vai acontecer aqui no Brasil, porque o Brasil é justamente o protagonista no debate ambiental como nação independente e também responsável com a natureza. A luta une já jovens, de gerações, que vão para a COP30 daqui a 2 meses. E militantes que estiveram lá na Eco 92 3 décadas atrás e ainda estão sonhando com um mundo melhor. Inclusive, a equipe de reportagem ouviu representantes dos 2 grupos para entender o tamanho desse desafio para justamente construir um futuro bastante melhor e ecológico no país. 3 décadas atrás, a Rio 92, ou Eco 92, como ficou conhecida a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, pôs de forma definitiva a conscientização ambiental na agenda dos 5 continentes. Foi a primeira vez que tantos chefes de Estado, lideranças mundiais e artistas se reuniram em um único lugar pela causa ambiental. Autoridades de 178 países e representantes da sociedade civil consolidaram ali o conceito de desenvolvimento sustentável. Eu tinha 24 anos, tinha chegado aqui no Rio de Janeiro em 1986, e participando já, era o processo de redemocratização do país, participando da organização do movimento ecológico e participamos ativamente da Eco 92. Rogério Rocco era amigo de Sérgio e já militava no movimento ambientalista desde o final dos anos 80. Mas aquele encontro no Rio, principalmente o chamado Fórum Global, mudou sua percepção sobre o alcance da luta ambiental. A partir da conferência de 92, a gente teve a aprovação de inúmeras novas políticas públicas. No Brasil, por exemplo, um dos resultados diretos dessa conferência foi a criação do Ministério do Meio Ambiente. Faltando cerca de 2 meses para a COP30, a bola da vez está com as gerações mais novas. Jovens que nem eram nascidos durante a Rio 92 enfrentam agora problemas concretos e a responsabilidade de buscar soluções para um futuro sustentável. Espero muito que seja uma COP com uma participação da juventude muito mais potente, mais próxima, que as autoridades elas dialoguem com uma maior qualidade com as juventudes que representam as soluções territoriais. Hoje a gente tem como principal pauta a adaptação climática, então a gente entende que a gente não está mais no nível de mitigar, não tem como mais reduzir os efeitos da crise climática, a gente tem que adaptar os territórios, a gente tem que adaptar os países. Para esses jovens, o futuro é agora. E os mais afetados serão justamente os mais pobres e vulneráveis em todos os países. Percebi que o lixão ao céu aberto na minha rua e as chuvas de prata que aconteceu em Santa Cruz em 2012 não eram um acaso. Tinha um nome, era racismo ambiental. Acho que as enchentes, elas traduzem muito bem, Traduzem muito bem, inclusive, o processo do racismo ambiental e como partes da cidade enfrentam e sofrem de maneiras diferentes esse processo. Eu não vejo outra alternativa para transformar a realidade do Brasil, mudar o modelo de desenvolvimento e a gente caminhar para um bem viver, se não for através da participação social. A gente lidou com ameaças, a juventude hoje lida com a realidade da mudança climática. Então, o desafio dela não está em pensar uma solução futura, e sim em pensar mudanças de comportamento e de hábitos imediatos. Muito bem, vamos falar agora de Barreirinha, lá no Amazonas, e falar da moda e também da cultura que se encontram na passarela, nos desfiles entre indígenas e quilombolas que mostram a força das tradições daquela região com suas cores, grafismo e também as histórias que celebram a cultura, a identidade e a resistência ali daquela região. Vamos observar mais detalhes na reportagem da TV Encontro das Águas. A
As roupas trazem referências diretas das culturas locais. Tecidos leves, miçangas, colares de sementes, pinturas corporais e grafismos, que narram a história dos povos originários e quilombolas. Cada detalhe reforça o orgulho das raízes. Quem compra uma peça nossa, né, que vem da natureza, então essas peças significa não só um adereço, mas sim trazendo a natureza para dentro de si e a sustentabilidade para nós como mulheres indígenas Santarém Maué. O artesanato tem promovido a autonomia financeira e ajudado mulheres indígenas a romperem com ciclos de violência. Principalmente a violência contra a mulher, a violência contra a criança, onde as mulheres saem desse ciclo de violência, onde elas passam a ser independentes através do artesanato, das costuras, né? E as mulheres também, temos mulheres que trabalham com agricultura para buscar o seu sustento e também dos seus filhos. Barreirinha abriga a maior população quilombola do Amazonas, com cerca de 1.891 pessoas identificadas em 2022. O nosso município tem 2 territórios quilombolas e muitas pessoas ainda não conhecem. Então, nesse sentido, a gente traz as vestimentas, né, para dentro do espaço da educação, do espaço cultural, nesse sentido, a partir das nossas vestes, da nossa característica cultural, das nossas danças que estão presentes lá no nosso território. Amazon Poranga Fashion. Esse é um projeto que tem o objetivo de fortalecer a economia artesanal nas comunidades tradicionais da Amazônia e mostrar que a moda feita por quem é daqui também tem espaço no mercado nacional e internacional. Essas mulheres, elas já têm suas lojas, seus e-commerces dentro dos Instagrams, Facebook, então a gente quer trazer essa independência financeira que é muito, querendo ou não, é muito difícil ainda. Mais informações sobre empreendedorismo. E Barreirinha para a gente está sendo uma surpresa, é um sucesso. O mundo de pessoas que a gente tem aqui fazendo coisas magníficas, fabulosas, dentro das possibilidades dele, usando a própria natureza, as próprias sementes, a tecelagem deles, a costura deles. Então a gente ficou surpreso com o talento que é Barreirinha. Muito bem, vamos falar agora de curiosidades e dos museus aqui no Brasil. Mas uma coisa curiosa acabou acontecendo. Uma carta inédita do ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, que foi escrita em 1961, o último ano do governo dele, foi encontrada em um livro no Museu Histórico e Geográfico lá de Poços de Caldas, em Minas Gerais. No documento, JK faz um balanço de sua gestão na presidência da República. Vamos à reportagem da TV Poços. A carta escrita por Juscelino Kubitschek em Brasília, no ano de 1961, foi encontrada no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas pela estagiária em Museologia, Jussara Soares. Com o nosso trabalho de atualização do estado de conservação dos objetos do museu, uma espécie de inventário, catalogação de todos os bens que compõem o museu, nesse processo é que foi então encontrada uma carta dentro de um livro de capa verde escrito, um livro de ouro, no nosso arquivo. Então me chamou a atenção o livro e quando eu fui fazer a conservação preventiva, que é a higienização mecânica do livro, eu encontrei aquele papel, abri e por uma surpresa tinha ali a assinatura do Juscelino Kubitschek. No texto da carta, o ex-presidente expressa sua gratidão ao povo brasileiro, faz um balanço positivo de sua gestão e afirma ter cumprido os compromissos assumidos ao longo dos seus 5 anos de governo, no período de 1956 a 1961, quando adotou o slogan 50 anos em 5. Nós fizemos uma busca, uma breve pesquisa e encontramos que essa era uma carta que foi enviada no final de seu mandato para várias pessoas que ele julgou que contribuiu
com o seu mandato. Então, era uma carta com a escrita de teor de gratidão, agradecendo todo o apoio. Primeiro, então, nós buscamos analisar a caligrafia, né? Vimos que as letras, sim, eram compatíveis com as letras de Juscelino Kubitschek. Observamos a assinatura, né, a data e o selo em alto relevo, né, que contém ali o brasão da Presidência da República. Então, fazendo um comparativo, a gente chegou a essa conclusão de que sim, a carta foi realmente escrita pelo Juscelino Kubitschek. Vamos agora também falar aí justamente da custódia da Constituição. Tudo porque o Arquivo Nacional no Rio de Janeiro restaurou e digitalizou o documento mais antigo sobre a custódia da instituição. Em outras palavras, trata-se de um livro com registros de cartório de 1594 que agora pode ser consultado por historiadores e pelo público em geral. Vamos observar. De valor histórico inestimável, o livro estava em avançado estado de deterioração e passou por um minucioso trabalho técnico e artesanal de restauração realizado por um servidor especialista do próprio Arquivo Nacional. Com mais de 4 séculos, o manuscrito foi, por muitos anos, o único documento do tipo a registrar notas do Brasil colonial. O livro de notas de 1594, portanto, no final do século XVI, que se encontra à disposição para leitura e pesquisa dos interessados, traz informações sobre a vida de populações que habitavam o nosso país naquele tempo. O livro de notas, número 24, é composto por escrituras diversas, procurações e cartas de Sesmarias concedidas por Salvador Correia de Sá no período de 11 de março de 1594 a 12 de junho de 1595. Esse documento encontrava-se encapsulado com papel mino, não permitindo uma boa leitura. Foi feita a opção pela retirada desse papel, a reintegração com polpa artesanal para preenchimento das áreas faltantes, permitindo assim uma boa leitura e manuseio. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Telebrasil Notícias da semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência. Mas antes, vamos falar aí de nossos destaques na nossa chamada, que é a rádio que alcança cerca de 60 milhões de ouvintes. Isso hoje em dia. E nos lugares mais remotos aqui do Brasil. E está fazendo, inclusive, aniversário. A pessoa nem precisa ler. A Rádio Nacional do Amazônia está comemorando 48 anos com transmissões de ondas curtas. A emissora é, para muitos, o único meio de comunicação com o resto do país. Vamos observar. No coração da maior floresta tropical do planeta, um som atravessa matas, rios e fronteiras há quase meio século. São as vozes da Rádio Nacional da Amazônia, que chegam a lugares onde muitas vezes nem a internet nem o telefone funcionam. Criada em 1977, a emissora transmite em ondas curtas que alcançam comunidades ribeirinhas, aldeias indígenas e os lugares mais remotos da região, levando informação, serviço, cultura e companhia. Os ouvintes, eles são tão agradecidos pela importância dessa rádio, eles são tão agradecidos pelo que a rádio faz, pelo trabalho da rádio, que é um prazer trabalhar diariamente com o que a gente faz aqui, sabe? Porque eu sei que a gente não leva só entretenimento e nem informação. A gente educa, nós somos avós, nós acolhemos, nós somos professores, irmãos, pais. Com sede em Brasília, a Nacional da Amazônia faz parte da rede de emissoras públicas mantidas pela empresa Brasil de Comunicação. O sinal cobre mais da metade do território brasileiro e pode chegar a 60 milhões de pessoas. Ao longo dos anos, a rádio construiu laços afetivos com milhares de ouvintes. Provas disso são as delicadas cartas recebidas por Mara Régia. O povo escreve com o coração, só que coloca o coração na ponta do dedo para de repente fazer uma carta bordada. Então, o verso: Comunidade Sagrado Coração de Jesus, Rio Pitanga, Brasil Novo, Pará. Saudações, minha querida amiga inesquecível, Maroca Nariz de Pipoca, você anima minhas manhãs.
Isso é a intimidade do rádio. Cláudio Paixão começou a ouvir a rádio ainda menino, no interior do Maranhão. Depois, durante os estudos, pesquisou sobre radioteatro e radionovela. O radioteatro na Nacional da Amazônia começa para atender o interesse dos ouvintes. Os ouvintes enviavam histórias e essas histórias eram transformadas em radioteatro. Testemunha de histórias e guardiã da memória de um Brasil profundo, a Rádio Nacional da Amazônia terá uma semana de atividades na EBC, como exposição de fotos, experiência de realidade virtual que permite passear por ambientes amazônicos, depósito de cartas para a Amazônia e a apresentação de um documento reafirmando compromissos com a sustentabilidade. Todo o trabalho da Rádio Nacional da Amazônia tem um valor enorme, porque é uma forma de conexão com aquelas pessoas que não têm ainda acesso a outros meios de comunicação. E com essa última informação, então, falando aí sobre esta rádio que tem aí total de mais de 60 milhões de ouvintes, o Tele Brasil Notícias dessa semana vai chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência e lembrando que você nos acompanha através do nosso site, que é telebrasilnoticias.com.br, ou mesmo você que prefere outras informações mais adequadas, agora você encontra no nosso site também a Hora da Notícia. E lá você vai acessar Face, você vai acessar YouTube e outros mecanismos com as informações jornalísticas aqui apresentadas. Queremos agradecer todo o apoio técnico de nossa equipe e estaremos de volta na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.